seguir, iremos escutar a cena do filme Pantera Negra, que está contextualizada com o nosso tema do podcast. Bom dia. Posso ajudá-lo? Só estou olhando esses artefatos. Disseram que é especialista. Pode-se dizer que sim. São bonitos. De onde esse aqui veio? Dos Boboachantes, a tribo. Atualmente Gana. Século XIX. Sério? Me fala desse outro aqui. Esse veio do povoedo de Benin. Século XVI. Agora, me fala desse aqui. Também de Benin. Século VII. Tribo Fula, se não me engano. Não. O que foi que disse? Soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda. E é feito de vibranium. Não esquenta não, eu levo embora e tá resolvido. Esses itens não serão vendidos. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram igual tiram tudo que querem? Olá, meu nome é Maria Elisa, sou estudante de museologia e hoje eu estou apresentando o DDC no Cast sobre repatriação de bens culturais e hoje eu entrevisto a professora Luciana Magalhães de Portela. A professora possui bacharelado em antropologia pela Universidade de Brasília, mestrado em museologia pela Universidade de Neuchâtel, na Suíça, e doutorado de antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia social na Universidade de Brasília e atualmente ela é professora do curso de graduação em museologia na Faculdade de Ciência da Informação desde fevereiro de 2016. Professora, começaremos com a primeira pergunta e o termo repatriação é utilizado para expressar a evolução de determinado objeto ao seu local de origem. Você poderia exemplificar brevemente como funciona a repatriação dos acervos e o processo de devolução deles para os seus países de origem? Você poderia exemplificar com o caso latino-americano, por exemplo, o caso do manto tupinambá? Então, Maria Elisa, eu me preparei um pouco aqui para o nosso encontro, para o nosso podcast. Aí eu fui atrás de uma historiadora chamada Carine Lima da Costa, que escreveu a tese de doutorado dela, que se chama Caminhos para a Descolonização dos Museus, a questão da repatriação das antiguidades egípcias, que foi defendido em 2019 no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, pegando assim os termos, né, que ela traz também, explica, porque são termos que a gente vê que são usados às vezes, né, na mídia de um jeito, em uma língua de outro. Então, para a gente entender isso de uma forma mais, né, a partir de uma pesquisa feita por uma historiadora, né? Aí, o que ela coloca? Ela coloca que o termo repatriação a gente usa quando se trata, né, de uma ação entre diferentes países e a restituição quando se trata de uma ação dentro de um mesmo território ou por medidas compensatórias, né? Isso se a gente for, por exemplo, no dicionário pegar repatriar, a gente pode estar falando de repatriar uma pessoa que morre, por exemplo, repatriar para o corpo dela para o país de origem, né? Pode ser dinheiro, enfim, mas geralmente é de um país para outro. E a restituição pode ser a restauração de algo perdido ou roubado, ou a recompensa por perda ou lesão. Então, fica aí essas definições, esses conceitos, né, trazidos aqui pela historiadora Carine da Costa. E aí, acho que a partir daí, né, vou até usar um exemplo que ela também traz nas discussões que ela faz, tanto na tese dela, como outros artigos também que ela escreve, né? Ela fala, por exemplo, sobre o caso dos mármores do Partenon, né? A gente sabe que desde 1980 tem esse pedido oficial, que seria o pedido oficial mais antigo da Grécia, né? Em 1980, que reivindica, então, essas esculturas do Partenon que estão no Museu Britânico. Então, por exemplo, aqui a gente já consegue ver, acho que cada caso é um caso, como é que funciona, porque aí também depende de legislação dos países, vai depender de pressão também, às vezes, da opinião pública, muitas coisas vão entrar em jogo.
Mas eu acho que esse caso ele é interessante porque ele vai contando, assim, desde 1980 até hoje, tudo que aconteceu. E ele também é interessante porque, recentemente, a gente teve notícias, né, desse caso agora em junho de 2022. Então, vou tentar trazer esse exemplo. Então, o Museu da Acrópole... Ah, não, peraí. Então, os mármores do Partenon já estão sendo reivindicados desde 1980, mas é só em 2009, né, quando é inaugurado o Museu da Acrópole, que esse assunto ele volta de novo com mais força. Então, ele chegou a ter uma mobilização política que ganhou notoriedade mundial lá em 1981, né? Mas foi agora, mais recentemente, depois em 2009, com a inauguração do museu, a questão ela volta a ser discutida de forma mais intensa. Então, a gente vê como essas coisas, às vezes, podem demorar muitos anos, né? E que dependem muito também dessa mobilização que, às vezes, por exemplo, no caso do Partenon, foi uma ministra da Cultura que conseguiu mobilizar bastante, não só, né, as pessoas na Grécia, como pessoas de uma forma mundial, assim, né, em torno da questão, mas é lá em 2009, quando esse grande museu ele é inaugurado, essa questão volta de novo a ser discutida. E aí, dos argumentos que era usado, por exemplo, pelo Museu Britânico e por muitos museus europeus, né, de que eles não vão devolver, porque o país que está reivindicando não teria condições de proteger, de manter, de conservar, né, essas obras ou esses objetos, essas coleções, ou porque ela não teria um local para isso, né? Então, aqui é interessante que em 2009, quando esse grande museu ele é inaugurado, então, por exemplo, né, esse argumento ele não poderia mais ser utilizado, já que teria, então, um museu com condições para poder receber esses objetos, essas esculturas. Então, assim, outro argumento que também é usado pelos países, né, por muitos países europeus, é de que, no caso, né, do Museu Britânico, é de que o museu ele pagou por aqueles objetos. Então, tanto o friso do Partenon quanto outras esculturas, né, que tinham sido levadas para a Inglaterra ainda no início do século XIX por um diplomata britânico, né? Esse diplomata britânico vendeu para o governo inglês e isso teria sido usado como argumento, por exemplo, pelo Museu Britânico para dizer que eles tinham sido adquiridos de forma legal, né? Então, aí a gente já vê como que se dá também o pedido, né, de essas reivindicações de repatriação, de restituição, e como os argumentos também das instituições museais funcionam também. Então, por um lado, o governo britânico, o Museu Britânico, afirma que esses objetos foram comprados, né? Já a Grécia, ela afirma que as peças foram pilhadas durante a ocupação otomana do seu território. Então, a gente já começa ali com um certo conflito também de versões, né? E outra coisa que também aparece muito são as questões legais, né? Porque como a gente está envolvendo dois países diferentes, então, por exemplo, você pode ter questões, uma legislação específica de um país ou de outro, existem, por exemplo, legislações que falam muito da inalienabilidade das coleções, por exemplo. Então, são coisas que também podem ser usadas ou podem dificultar também essas negociações. E aí, eu acho que é importante a gente dizer que agora, em junho de 2022, a gente ouviu a notícia, né, diversos jornais aí internacionais que trazem, né, que o presidente do Museu Britânico de Londres, ele declarou que agora ele estaria aberto a um acordo para devolução parcial das peças, né, que aí também entra a questão de que ainda que a reivindicação peça todos os objetos, né, às vezes também a instituição ela fala em uma devolução parcial ou vai tentar
sei lá, apresentar condições ou formas diferentes, né, de repente, essas obras virem, passarem um tempo no país de origem, depois voltar para o museu na qual ela está sendo conservada nos últimos anos, décadas, às vezes, né, século. E, então, assim, todas essas coisas estão ali, vão funcionar. Acho que cada caso é um caso, sim, mas é mais ou menos. Eu acho que esse é um exemplo bom, porque ele mostra como isso pode demorar e como isso envolve todas essas questões que a gente falou. Então, no Museu Britânico, tem, por exemplo, o friso de 75 metros, que foi retirado do Partenon, e uma das cariátides de mármore que sustentavam um pequeno templo da Acrópole, né? Essa cariátide é uma figura feminina, humana, esculpida, que serve como suporte no lugar de um pilar de sustentação de uma construção. Então, assim, bom, primeiro que são coisas muito grandes, né? Mas, enfim, gigantes, né? Por exemplo, tem um museu também, acho que na Alemanha, que a gente... você tem, assim, salas imensas, inteiras, feitas de peças muito grandes também, e que ocupam, assim, grande parte do museu. São apresentadas, assim, como salas inteiras, né? Algumas... tem algumas partes que podem ter sido reconstruídas ou podem ser cópias, mas tem grandes partes também que são originais de outros países. Então, esse assunto ele volta à discussão muitos anos depois, né? Se a gente pega lá de 1980, depois em 2009 e agora em 2022, né? E, segundo as notícias dos jornais, né, o que fez essa discussão voltar agora em março desse ano foi que o Museu Britânico ele foi processado por impedir que as peças de mármore fossem escaneadas em 3D, que o Instituto de Arqueologia Digital de Oxford pretendia fazer uma versão tridimensional das peças gregas para ampliar, de certa forma, o acesso ao material e, de certa forma, também tentar resolver essa questão entre a Grécia e entre Atenas e Londres, né? Então, primeiro tem esse primeiro momento em que, acho que em abril, o governo britânico vai afirmar que pretende abrir as negociações com a Grécia, né? Mas que ele acaba voltando atrás, dizendo que, na verdade, essa decisão cabia ao museu. E agora, em junho, o presidente do Museu Britânico ele declarou que estava disposto a resolver a questão. Mas pelas declarações, né, que a gente lê, então ele se diz aberto a resolver a questão, mas, né, ele não está totalmente convencido a ceder totalmente as peças, né, quando ele fala de uma devolução parcial, né, e também aparece na fala dele, né, esse desejo de querer apresentar as obras tanto na Grécia quanto em Londres. Então, assim, pode ser que uma proposta seja de que essas peças elas vão para a Grécia e depois elas voltem para Londres, enfim. Então, a gente já entende ali que nem sempre vai ser uma coisa definitiva. Às vezes também ainda vai continuar um acordo que vai demorar alguns anos para se resolver, e nem sempre vai ser exatamente a total devolução dessas obras, né? E acho que outra coisa importante da gente falar, né, nesse processo é como a opinião pública também é importante. Então, quando a gente fala de mobilizar, né, outros países que não só os países envolvidos, e, por exemplo, um dado, né, que nessa notícia nessa matéria da Radio France International, né, que fala da devolução, dessa abertura, né, do Museu Britânico em negociar essa restituição com a Grécia, né? Então, a opinião pública, segundo essa matéria, né, de 8 anos para cá, a porcentagem de pessoas que são a favor da devolução, né, cresceu muito. Então, se 8 anos atrás era mais ou menos 37%, hoje mais da metade da população, né, de acordo com essa pesquisa, seria favorável. Então, isso também mostra como tem peso também a opinião pública e as discussões estarem saindo, né, desse espaço
só dos museus ou só de uma discussão acadêmica e estão ganhando também cada vez mais, né? Acho que as discussões para fora, né, desses lugares. Então, assim, isso é importante também. É um debate que ele saiu do ambiente acadêmico, ele chegou a um patamar de conscientização social, e assim, para a gente ter uma outra percepção do que é a arte não ocidental, o manuseio dela, você ser mais consciente ao frequentar museus coloniais, a visão que você tem que ter é outra. Sobre o caso do Museu Britânico, eu imagino, assim, na minha cabeça de museóloga, né, futura museóloga, que o diretor do Museu Britânico, ele está tentando traçar estratégias e soluções por causa da pressão midiática, porque, igual a gente falou, o debate se tornou popular e ele está sendo pressionado. A mídia internacional está cobrando um posicionamento do Museu Britânico, porque não cabe mais discursos colonialistas dentro dos museus, e não só dos museus, mas da arte em si, né? Então, eu sempre acho que ele está sendo pressionado de todos os cantos e tentando arrumar possíveis soluções. Pelo que você citou alemão, é o Pergamon Museum. Que acontece? Esse museu, ele é um complexo, né? Ele é uma ilha de museus em Berlim. E dentro dele tem muitos templos. Tem templos gregos, tem acho que parte de mesquitas. Então, assim, são paredes de concreto que estão sendo colocadas nos museus. Então, uma coisa muito grandiosa, né? Para mim é muito impactante pensar que tem paredes e dentro do é uma bem Não, é chocante a gente imaginar como que isso foi trazido, né? Assim, navios, né? Se a gente pensar em século XIX, assim. E quanta coisa também não se perdeu nesse transporte, né? É um transporte muito. Precisava de. Acho que nem hoje em dia a gente conseguiria fazer um transporte tão adequado para não perder tanto, danificar também. Mas a gente imagina que o quanto de história já se perdeu daquela cultura só nesse deslocamento, e isso afeta a identidade social daqueles povos, de não ter mais o seu tempo, não ter mais suas paredes. E eu sempre fico refletindo como isso afeta na identidade coletiva, né? Partir para a segunda pergunta. É evidente que quando não há documentação museológica completa dos objetos, a devolução fica prejudicada. Como os países colonizadores museus que têm a documentação incompleta do acervo poderiam reparar a dívida histórica com os povos colonizados? Por exemplo, eles poderiam reverter a verba dos lucros dos museus para esses países, investindo no capital cultural deles, em ações culturais aos países que eles tenham os objetos, no caso, os objetos que foram pegados da colonização. Então, a questão, né, da documentação me remete muito à questão da pesquisa, que para mim é central, né? Tanto para a museologia, quanto eu acho que para os museus, né? Eu acho que a pesquisa ela é, para mim, uma das questões que é o coração dos museus e que então, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, se a gente envolve os países que já estão envolvidos ali, né, por esses objetos que têm origem num país ou numa cultura, num grupo, numa comunidade específica, mas estão conservados em um outro local, em um outro país, né? Então, eu acho que, geralmente, são os países que têm, que conservam esses objetos, são países que têm mais meios, né, por exemplo, de financiar pesquisas, eles podem dar bolsa para pesquisadores desses países de origem virem pesquisarem, conhecer, né, e poder refletir sobre uma forma também de ou
ou um acordo, né, entre esses dois países, entre a instituição e a comunidade, por exemplo, né? Mas a partir das pesquisas, trazendo essas pessoas para dentro da discussão, trazendo elas para formular essas possibilidades de restituição, de devolução, enfim, que elas participem, inclusive, das pesquisas, né? Também sobre aqueles objetos, que eu acho assim, não é só devolver o objeto. Eu acho que a gente tem muito mais ações que podem ser feitas nesse sentido. E aí, como você falou da questão da documentação museológica, né? Eu acho que para a gente poder aprofundar essa documentação museológica, que para mim está muito relacionada, por exemplo, com as pesquisas que podem ser que podem acontecer a partir do momento que você tem um objeto, né? Então, assim, eu acho que isso pode ser uma forma também de não a única forma, mas também uma forma de reparar um pouco o erro cometido lá atrás, de alguma forma. Então, assim, você trazer pesquisadores dessa comunidade de origem dos objetos para poder, com certeza, essas pessoas vão poder trazer mais informações sobre o objeto, elas vão ter, por exemplo, elas vão ter mais acesso a pessoas para as entrevistas, para conhecer forma de fabricação de um determinado objeto, material. Então, assim, isso pode ser interessante para os dois lados e também eu acho que é uma forma também de incluir esses grupos na tomada de decisão de como que vai ser feita, seja a restituição, seja a repatriação, seja uma forma de reparação ali em razão da violência cometida no passado, né? E que perdura, vamos dizer assim, de alguma forma, né? E que se institucionalizou também. Então, acho que é isso. É sempre muito importante pensar na pesquisa etnográfica, tirar um pouco do olhar como você olha o outro, olhar do outro, né, que é o termo muito usado na antropologia, mas acho que é sempre válido a gente tirar um pouco do nosso olhar e escutar o nativo, né, a perspectiva dele. E, professora, a gente está se encaminhando para a pergunta final, então, a partir das considerações sobre a memória de Jacques Le Goff em sua obra História e Memória, a memória coletiva é o componente principal da matriz cultural de povos. A devolução devolve integralmente a identidade dos povos colonizados ou a questão identitária e o manuseio do patrimônio continuam em conflito antropologicamente após a devolução? Vamos lá. Eu acho que assim, o conflito ele vai de alguma forma continuar existindo, mas não porque eu acho que está presente em toda essa relação, né? Já existe muitas questões que envolvem, né? Questões que envolvem a representação simbólica, né? Os valores culturais. Então, assim, tudo isso já está embutido ali, que são questões centrais, né? Do que a gente está discutindo. E eu acho que a devolução ela não resolve, mas ela traz a possibilidade da gente pensar, né, da gente conhecer mais, da gente refletir sobre as relações de dominação. Então, ela possibilita também, né, que discussões que durante muito tempo ficaram restritas a um universo mais elitizado, né, com um discurso dominante, por exemplo, sejam, de certa forma, assim, invadidos, né, por novos discursos, novas visões, e isso, para mim, acho que é a riqueza, né, do fato da gente estar com essa questão tão candente, né, das restituições hoje, é porque isso traz muitos benefícios, tanto para a museologia como para os museus, ainda que isso não seja de forma pacífica, né? Mas eu acho que esses conflitos, eles propiciam a gente poder
aprofundar, né, o conhecimento sobre essas relações. Eu acho que tem uma coisa também que eu acho que é importante, que eu queria falar aqui, que uma coisa que eu também li lá no artigo da Karina Costa, e que eu acho que é bem interessante, né, é de que o campo museológico, né, ele está cada vez mais empenhado e mais preocupado, né, em democratizar, né, esses lugares, né, os museus e que durante muito tempo, né, foram restritos a uns grupos, né, a alguns grupos. Então, aos discursos dominantes, aos europeus, então uma visão eurocentrada, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente compreender também que isso hoje só é possível porque a museologia também está amparada nessa vontade, né, nessa preocupação de democratização. Então, tudo isso vem acontecendo também, porque os profissionais, as museólogas, os museólogos, né, eles estão cada vez mais envolvidos com essa discussão. Então, acho que esse é um ponto principal. Então, quando você fala, né, de só devolver os objetos vai reparar, eu acho que não, mas o fato da gente poder trazer essa discussão, né, de certa forma, uma discussão que se amplia e que não fica restrita só entre os profissionais dos museus ou só entre pesquisadores nas universidades, né, isso também já é para mim, é um avanço muito grande. Então, eu acho que é isso. Os objetos, por si só, né, eles podem ter sido colecionados e podem ter sido conservados, né, por valores estéticos, por valores econômicos, às vezes, também, né? Mas eu acho que é principalmente pelos valores culturais, educativos, que a gente deve continuar estudando eles e continuar se debruçando sobre o tema. Obrigada pela resposta, professora, pela participação. Eu acho que vão surgir novos estudos antropológicos sobre esse movimento de devolução. Acho que ao longo das décadas, assim, a gente vai sentir esse efeito, né, esse reboot na identidade cultural desses povos. Então, assim, eu espero que as futuras pesquisas a gente tenha uma outra consciência do nosso patrimônio, do reconhecimento e a valorização dele, né? Vamos finalizar. Se você quiser deixar uma mensagem motivacional, alguma coisa, um agradecimento, agora é o momento. Agradeço demais, assim, a confiança, né, acho que da nossa relação já, né, na sala de aula, na monitoria, então eu fico muito feliz e muito honrada pelo convite, e ainda que eu não tenha realizado pesquisa especificamente sobre isso, é um tema que me interessa muito e eu acho que deve interessar todo mundo, né? Então, assim, porque ele acaba repercutindo em vários outros campos da museologia, né? Então, a gente está falando também, como você falou, do educativo, a gente está falando de conservação, a gente está falando de coleção, mas a gente também está falando de museologia social, de descolonização, então a gente acaba tratando muitas coisas a partir desse tema, e ele é importante. Então, também agradeço muito de vocês terem, e parabenizo, né, vocês por terem selecionado o tema para discussão aqui. É isso.